1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 22. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão participando do culto também pela internet. Deus abençoe cada um dos queridos, viu, meus amados? Deus os abençoe grandemente. Diz assim a palavra: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Eu sinto que quando nós pregamos uma palavra e que se refere à ceia do Senhor, é perceptível que algumas pessoas alguns amados que ainda não participam da ceia, porque ainda não professaram sua fé e nem foram batizados, se sentem um pouco até, assim, um certo constrangimento, e eu percebo muitas vezes que as pessoas até saem neste momento. Mas eu quero dizer a você, que antes dessa instrução, desta orientação, no sentido de como ministrar, como participar, o significado, a relevância dessa ordenança, que é a ceia do Senhor, esse sacramento instituído pelo Senhor Jesus, Paulo aqui, ele traz uma ademoestação importantíssima no contexto de ceia. Antes da instrução, ele trabalha uma demonstração, e essa demonstração está expressa exatamente nesses versículos que nós compartilhamos agora. Paulo aqui está tratando de um assunto importantíssimo na vida da igreja. A relevância, a importância e o significado e o propósito da ceia é algo imprescindível na vida da igreja. Porque nesse momento que nós participamos da ceia, nós temos a plena convicção de que Jesus está presente espiritualmente nela. Então há um elemento místico, sobrenatural, Deus se manifestando e manifestando o seu propósito de edificar os crentes na ceia. E não só aqueles que participam, mas também aqueles que por meio da graça de Deus são edificados. Mas o que me parece que Paulo aqui quer trazer também uma ademoestação à igreja diante da ceia. Até porque os reformadores afirmavam claramente de que a ceia do Senhor é uma pregação dramatizada. Todos os símbolos, todos os ícones, todos os elementos que estão intrínsecos à ceia têm um efeito reverberador, espiritual, edificador na vida da igreja. E nesse sentido, Paulo aqui traz uma demonstração à igreja antes do versículo 23, quando ele instrui sobre a ceia. Essa demonstração é uma demonstração não no sentido de puxar a orelha da igreja, mas de aconselhar a igreja, de chamar a igreja a uma identificação, uma compreensão da importância do ápice do momento da ceia. E Paulo, pelo menos aqui, admoesta essa igreja a três aspectos que eu reputo ser fundamental na vida orgânica de uma igreja. Primeiro, Paulo aqui vai tratar dessa igreja que se reunia
numa festa conhecida como festa ágape, a festa do amor, onde celebravam juntos, comungavam juntos, e num certo momento desse comungar, dessa koinonia que havia através do comer junto, do compartilhar junto das refeições ou da refeição, neste momento eles paravam e ministravam a ceia. Nós não temos mais a festa ágape, mas os princípios precisam ser observados nesse texto. E Paulo aqui faz 3 demonstrações, 3 exortações para a vida da igreja. A primeira, Paulo está falando aqui sobre o partidarismo dentro da igreja. Paulo está tratando de um assunto fulcral no meio da ceia. Ele diz no versículo de número 18, e eu quero que você observe, porque ele diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Paulo aqui está identificando que havia partidarismo no meio da igreja, e você está diante da ceia. E qual era esse partidarismo? É que as pessoas ricas, afortunadas, elas levavam os alimentos para a festa ágape e não compartilhavam com os pobres. Ao contrário, eles comiam, se embriagavam, enchiam a cara, e num certo momento eles participavam da ceia do Senhor e não compartilhavam com os pobres. Mas a pergunta é: foi nesse momento que Paulo identificou essa divisão na igreja? Paulo está falando de uma igreja que tinha predicativos extraordinários. Se você ler 1 Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 14, você vai ver ali um festival de dons que Deus distribuiu à igreja. Então era uma igreja cheia de dons espirituais: dom da hospitalidade, dom do ensino, dom de profecias, dom de línguas, dom de cura, dom da palavra. Havia ali uma manifestação da bondade de Deus em distribuir esses dons para que a igreja fosse edificada. Mas mesmo essa igreja cheia de dons, com todas as dinâmicas do Espírito dentro dela, havia divisão dentro dessa igreja. E essa identificação de Paulo tem como ápice a ceia, mas antes Paulo fala alguns aspectos que é importante nós observarmos na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, observe por favor, vá para 1 Coríntios capítulo 1, por favor. Observe o que o texto diz em 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo aqui está chamando a atenção de que esta igreja, a despeito de ser uma igreja com todas essas relevâncias, entre aspas, espirituais, era uma igreja extremamente facciosa, com muita dissensão dentro dela, com muitos problemas, com contendas, com litígios entre os irmãos. No capítulo 3, ainda, diz assim no capítulo 3: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo.
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crescestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo aqui está falando claramente que havia um movimento dentro da igreja, das pessoas começarem a ter suas predileções. Alguns começaram a olhar para Paulo e ter Paulo como sendo o suprassumo da vida deles. E Paulo tinha todas as credenciais para isso, o maior plantador da igreja, o maior evangelista da história da igreja, o maior líder estratégico enquanto expansão nas suas viagens missionárias, o maior teólogo da história da igreja, escrevendo o livro aos Romanos. Ele tinha todas as credenciais para ser quem ele era, mas as pessoas estavam tão ficcionadas na figura de Paulo, que começou a dizer, eu sou de Paulo. Ele diz, quem é Apolo? Apolo era um grande retórico, uma pessoa com uma capacidade de exposição apologética extraordinária. Era alguém que as pessoas gostavam de ouvir pela sua capacidade de convencimento através de uma linguagem lógica, filosófica, mas acima de tudo teológica. E todos ficaram olhando para eles. Quem era Cefas? Pedro. E todos olhando para eles, e Paulo percebe claramente que havia uma espécie de endeusamento em relação a eles. E ele então diz, olha gente, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo divisão entre vocês. Vocês estão agindo com carnalidade, vocês não estão se alimentando do alimento sólido, vocês estão bebendo leite ainda. E o ápice disso é que todos esses irmãos estavam reunidos na ceia, participando da ceia. E Paulo identifica de maneira clara que além das predileções, havia também ali um sentimento faccioso de divisionismo, de divisão entre os irmãos, que eram pessoas que tinham classes sociais diferentes, pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas mais abastadas e pessoas carentes, pessoas com suas etnias, pessoas com seus níveis sociais disfuncionais. E eles perceberam claramente de que os ricos estavam comendo a sua comida, não compartilhavam com ninguém e enchiam a cara, e em um certo momento eles começavam a participar da ceia do Senhor, enquanto os pobres ficavam ao largo, na margem, necessitados. Meus irmãos, nós estamos diante da ceia do Senhor. Cai por terra em nome de Jesus toda divisão no nosso meio. Irmãos, nós não precisamos pensar igualmente, nós não precisamos viver uma vida completamente achando de que todo mundo tem que pensar como eu penso. Não dá para viver desse jeito, porque cada um tem uma mentalidade, uma forma de ser, mas existe alguma coisa que nós não podemos abrir mão de. Nós como igreja, Senhor, é que nós fazemos parte do mesmo reino. Como eu posso participar da ceia do Senhor quando eu não considero o meu irmão? Talvez o problema nosso não seja esse aqui, porque essa igreja é uma igreja extremamente coinônica, que compartilha as necessidades uns com os outros, mas talvez nós tenhamos problemas em outras áreas, com relação à facção, à divisão no nosso meio. A ceia do Senhor está aqui clamando.
a ceia do Senhor está suspirando, a ceia do Senhor está dizendo de maneira dramatizada a verdade que nós precisamos ser uma só igreja, independentemente se alguém gosta de você ou não, se você tem dificuldade com o irmão A ou o irmão B, não importa, meu irmão, esse irmão que você vai comungar hoje aqui, também foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele também foi regenerado no Espírito Santo, ele foi reconciliado em Cristo Jesus, ele pertence a Deus e somente a Deus. Então você, apesar de não concordar em muitas coisas com ele, é seu irmão, é nosso irmão, porque senão eu não estou apto a participar da ceia. Quando Paulo chama a atenção da igreja para a unidade no Espírito Santo, é por causa disso. A questão do partidarismo. Eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu sou do pastor Francisco, eu sou do pastor Wellington, eu sou do pastor José Nery, eu sou do pastor Miguel, eu sou do pastor Ariel, eu sou do pastor Marinho e todos os pastores, pastor Iron, pastor Júlio, pastores da igreja, eu sou de fulano. Não, meu irmão, você é de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você sabe o que o inimigo mais treme e tem raiva e bate em retirada? É quando a igreja do Senhor Jesus quebra essa vala, quebra essa cerca da separação e nos faz unidos num só corpo em Cristo Jesus. Quando a igreja está em unidade, o inimigo bate em retirada e a gente vive em paz. O segundo aspecto que me chama a atenção em relação à ceia do Senhor é quanto à questão do ritualismo. Paulo aqui chama a atenção a partir do versículo de número 20. Ele diz assim, do capítulo 11: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Paulo aqui vai falar sobre não somente a questão do partidarismo, que isso é um problema da igreja, mas ele vai dizer que essa igreja também tinha um problema no ritualismo. Eles se acostumaram com o sagrado. A festa ágape sempre acontecia, e eles sabiam que no meio daquele momento da festa ágape haveria ali um momento ímpar, que era a ceia do Senhor. Então um grupo dessas pessoas começaram a participar da ceia simplesmente por participar. Comiam do pão, bebiam do cálice, chegavam a se embriagar. Não tinham senso, não tinham compreensão nem discernimento claro da relevância da ceia. Se acostumaram. Sabe, irmãos, me preocupa muito quando a gente perde a capacidade de entender esse sacramento na vida da igreja. A minha preocupação é que nós podemos nos tornar ritualísticos, nós podemos nos tornar pessoas que caminham numa perspectiva legalista, cerimonialista. A gente, em vez de viver uma vida espiritual saudável, a gente começa a viver uma vida de religiosidade, uma religião, uma religiosidade. E todas as vezes que a igreja vive a religiosidade sem a capacidade de entender e ter o discernimento espiritual da relevância do crescimento espiritual na vida da igreja, essa igreja perde a sensibilidade e o entendimento de Deus na sua vida. Deus não quer uma igreja atolada no ritualismo. Todos os símbolos, todas as imagens que a ceia do Senhor promove para que entendamos o que Deus é na nossa vida, tem uma relevância extraordinária, mas tem que ser isso numa dinâmica espiritual.
Porque do contrário, eu vou comer o pão e beber o cálice, simplesmente por comer e beber todo primeiro domingo de cada mês. O que eu sinto é que nós estamos perdendo essa capacidade de clamar a Deus e pedir a Deus que Deus nos encha com seu Espírito, que Deus nos faça ser impactados pelo seu poder, que nessa noite saímos aqui cheio da graça, cheio da presença, cheio da unção, cheio do poder de Deus, porque nós estamos participando, nasceu o Senhor espiritualmente, contemplando a manifestação maravilhosa de Deus, a obra vicária de Jesus da cruz, o seu sangue remidor, esse sangue remidor que me purificou, que purificou a igreja de todo o pecado, e louvado seja Deus, porque Ele fez isso, não por causa dos meus méritos, não por causa da minha capacidade, mas por sua graça Ele me alcançou. Então eu estou diante da ceia do Senhor, vou comer do pão lembrando do seu corpo moído na cruz do Calvário, vou beber do cálice lembrando que o seu sangue foi derramado pela minha vida e pela vida da igreja. É isso. E o terceiro aspecto que me chama a atenção nesse texto não é só o partidarismo que havia no meio desses irmãos, não só o ritualismo dissociado de uma vida espiritual sadia, mas o esnobismo. Era uma igreja esnobe. Olha só o que diz o versículo de número 21: porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. E o verso 22 diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Esses que comiam, que bebiam dissolutamente, eles estavam menosprezando aqueles que não tinham absolutamente nada. Eles estavam com fome, eles se achavam dono da paçoca, eles estavam com um sentimento altivo. Sabe, essa altivez espiritual, essa arrogância espiritual, esse arrotar espiritual, era essa gente que estava aí. Quando eu estou diante da ceia do Senhor, eu preciso buscar um esvaziamento dentro de mim. Tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti. Eu fico lembrando daquela cena do fariseu e o publicano. Jesus conta essa história e ele diz que o fariseu entrou no templo e também o publicano. Impressionante isso, um publicano entrar no templo, isso é assustador. E diante de Deus, melhor dizendo, ele então olha para Deus e diz: ó Deus, o fariseu, eu te agradeço. E eu fico imaginando até a postação da voz: ó Deus, eu estou aqui diante da tua santidade, diante dos beneplácitos do teu amor. Eu oro 3 vezes ao dia, 9 horas, meio-dia, às 15 horas aqui diante do Senhor no templo. Eu jejuo toda semana. Eu dou o meu dízimo e minha oferta exponencial. E aí ele olha para aquela terceira categoria de gente, terceira classe, que era comparado às prostitutas, comparado às pessoas que viviam nas ralés sociais da vida, e diz: eu não sou como esse publicano que está aqui. E o publicano não consegue nem levantar, não consegue levantar suas retinas, o seu olhar para Deus, e começa a bater.
bater, como se fosse um instrumento de dilaceração da sua alma, rasgando as suas vestes diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, ser propício a mim, pecador que sou. Essa é a condição deste homem, essa deve ser a nossa condição, não de arrogância espiritual, não do arvorar de uma pseudo-espiritualidade, não de achar que é melhor do que o outro, não de impor as ideias espirituais, e aqui eu abro aspas, sobre outras pessoas, não achar que é melhor do que o outro, mas sim de reconhecer quão vil pecador nós somos. Se o profeta Isaías diz que nós somos como trapos de imundícias, se ele fala claramente da nossa condição diante de Deus, Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala: desventurado o homem que sou, quem me livrará? E ele repete claramente isso em Romanos. Desventurado, indigno. Sabe, meu irmão, minha irmã, se nós queremos experimentar o melhor de Deus, está na hora de rasgarmos as nossas vestes, está na hora de nós entendermos algumas coisas que não podem passar despercebido de nós, e uma delas é: não tem avivamento, não tem derramado o Espírito Santo, sem passarmos verdadeiramente por um quebrantamento espiritual. Não tem céu sem contemplarmos a cruz. É isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos, e tem que começar com a liderança da igreja, com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos, com líderes de ministérios, com líderes de grupos familiares, com todos os líderes que são envolvidos na igreja. Há necessidade de um esvaziamento e parar da nossa arrogância, da nossa altivez, de acharmos que nós somos melhores do que os outros. Não, possamos dizer, como disse mesmo o salmista, no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ai, irmãos, é isso que nós necessitamos. Chegou o tempo da gente fazer isso. Chegou o tempo da gente entregar nossa vida nas mãos de Deus. Chegou o tempo de entregarmos a igreja nas mãos de Deus. Chegou o tempo de nós descansarmos nossa alma em Deus. Chegou o tempo de lutarmos com as nossas próprias armas. Chegou o tempo de nós entrarmos num sentimento de pacificação da alma e deixar Deus realizar os seus propósitos, porque Ele está no trono, no trono. Paulo, ele tem essa percepção. Quando ele instrui a igreja sobre a ceia, ele primeiramente quer demonstrar a igreja, para não ser uma igreja partidária, para que não seja uma igreja que caminha para a divisão, a dissensão, a contenda. Toda vez que a igreja caminha para esse caminho, é um caminho de morte, é um caminho onde a igreja perde a sua relevância. Nosso caminho é outro. O nosso caminho está em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Esse é o caminho. Descanse seu coração em Deus. Deixa Deus fazer. Somente Deus. Nenhum homem é capaz de fazer extraordinariamente o que Deus tem para fazer na sua igreja. E ele diz: pare com ritualismo. Quando vocês forem participar da ceia, lembre-se do que Deus fez na sua vida e coma.
Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz assim, que depois que você fizer um autoexame, você tem que comer. E esse autoexame é para a gente observar e falar: Senhor, eu tenho um pecado nessa área, me perdoa. Depois que você sentir o perdão de Deus, coma do pão, beba do cálice e saia daqui e faça as pazes com seu irmão. Sabe por quê? Porque ele foi forjado à imagem e semelhança de Deus, mesmo com o pecado. Ainda há as ranhuras, ainda há os lampejos do caráter de Deus nele. Aquele que não ama seu irmão, não ama Deus. Amar significa amar a despeito de qualquer situação. Meus irmãos, tem pessoas que eu tenho uma enorme dificuldade, mas eu amo, e eu preciso manter e nutrir esse amor com meu irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você lembra, irmãos, que você subia no monte para orar com ele? Que você subia no templo para orar com ele? Que vocês comiam na sua casa juntos? Que vocês choravam juntos? Que vocês viviam uma alegria familiar? Você lembra de momentos maravilhosos e por causa de uma ruptura em alguma área, em alguma circunstância, deixou de acontecer isso com você? Você não convive mais com esse irmão, não fala mais com esse irmão, não ministra graça sobre o irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: perdoe o seu irmão, ame o seu irmão, porque Jesus está voltando. No final de tudo, o que importa é como nós estaremos lá diante do Senhor. E minha maior surpresa será quando a gente achar que uns estarão e outros não. Os não estarão e aqueles que achavam não estarão. Por quê? Porque não amaram o seu irmão. Quem não ama o seu irmão desconhece a Deus. Isso não significa que a gente tem que abraçar, que a gente tem que ficar, ai, vamos ficar amiguinho de novo, ai, vamos andar. Não é nada disso. É para você fazer isso e seguir em frente. Faça isso, meu irmão. Não por mim, mas pela palavra de Deus. E sabe, eu quero concluir esta mensagem observando o texto de Tiago, de Efésios capítulo 4. Eu quero que você abra Efésios capítulo 4. E você abre Efésios capítulo 4 e você fica de pé, porque nós vamos ler juntos. E quando nós estivermos lendo esse texto maravilhoso, sabe o que vai acontecer? Vou pedir aos irmãos do louvor que já podem vir para cá também. Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai bater em retirada. A nossa unidade vai florescer. A nossa capacidade de tolerar e de amar, apesar de tudo, vai florescer dentro de nós. E eu quero que você leia comigo bem forte Efésios capítulo 4, de 1 a 6. E vamos ler isso declarando como uma profissão de fé. E se você estiver perto do seu irmão aí, se a coisa está preta, ou melhor, se a coisa está feia para o seu lado, a coisa está feia para o seu lado, sabe o que você deve fazer? Olha, eu falei preto, alguns irmãos já falaram, pastor, mas feia, a coisa está complicada para o seu lado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olhe para ele e leia junto. E se você está com um problema com o irmão hoje aqui dentro, saia de onde você estiver, onde tiver, saia assim no Espírito Santo, vai lá e diz: meu irmão, é difícil de te amar, mas eu quero dizer para você, eu amo você em Jesus Cristo. Faz isso, tá? Faz isso, libera a graça, você vai sair daqui numa outra dimensão, tá? Tem gente que está com coragem. Pronto? Leiamos, em nome de Jesus. Rogo-vos, pois eu,
o prisioneiro do Senhor, forte, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Forte agora! Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Aleluia!